Bom, pessoal, mais uma questão discursiva, né? Pensando aí na nossa aprovação, e aí as questões discursivas, elas são determinantes para que você seja aprovado, né? Bom, aí nós temos uma questão sobre análise de poesia. Normalmente, vestibulares como o da UFO, né, eles cobram uma análise de poesia em questão discursiva, questão de segunda fase ou questão discursiva. Isso é muito comum. E normalmente é uma questão que muitos candidatos deixam em branco, né? Porque é um pouco mais difícil às vezes, né? Requer uma análise um pouco cuidadosa, nem toda poesia é tranquila. Mas aí, se você estudou a obra Rosa do Povo e todas as suas características, as características do Carlos Drummond de Andrade, você vai perceber isso nos poemas, né? Muito bem. O comando da questão, da letra A, né, é o seguinte. Tendo em vista o contexto histórico, opa, esse comando aqui é importante. Tendo em vista o contexto histórico. Em que contexto histórico está a obra A Rosa do Povo? Quando que ela foi lançada? E observe que nessa questão, né, propositalmente, né, quem elaborou aí a questão colocou só a Rosa do Povo, não colocou todas aquelas informações de referência, né? Nada, nada, nada. Só isso, A Rosa do Povo do Carlos Drummond de Andrade, só. Mas quando que essa obra foi publicada? 1945, né? A obra anterior do Carlos Drummond de Andrade, né, que foi José, é de 1942. Então a gente pressupõe que entre 42 e 45, no máximo até 45, ele escreveu essas poesias, certo? Então, olha só, você tem que ter, manjar, né? Ter essas características aí para poder analisar. Bom, então, de acordo com o contexto histórico, bem como a leitura do poema acima, responda. A que tipo de injustiça o eu lírico se refere? Naquele contexto histórico, lembrando que é Carlos Drummond de Andrade, lembrando sobre as características da obra, que injustiça que ele está falando? Vamos lá. A injustiça não se resolve. À sombra do mundo errado murmuraste um protesto tímido. Mas virão outros. Tudo somado devias precipitar-te de vez nas águas? Estás nu na areia, no vento. Dorme, meu filho. A injustiça não se resolve e se chama consolo da praia. Consolo. Consolo normalmente é para uma pessoa que ela está triste, né, está amargurada e tudo mais. Ela, por exemplo, a pessoa que perdeu um ente querido e as outras pessoas vêm e consolam. Elas trazem, né, um conforto para aquela pessoa, uma homenagem, alguma coisa assim. Aqui ele diz que o conforto para a pessoa é a praia. Você está na praia, você está vendo o mar, né? Você ficar nu na areia, né? No vento, você tomar um banho pelado, né? Tudo isso daí é para te confortar. De quê? Das injustiças. Que injustiça será que o poeta Carlos Drummond de Andrade ele pode estar mencionando, né, aí nessa obra e, sobretudo, nesse poema? E aí, pessoal, vamos lembrar aqui. Nós estamos numa obra que está no contexto da, primeira coisa, Estado Novo. Né? Estado Novo. Ou era Vargas. Era Vargas. Nesse período aqui, você tinha uma ditadura. Ditadura. Numa ditadura, no caso aqui do Vargas, né, uma ditadura civil, você tem o quê? Você tem censura, né? Você tem casos em que a violência, principalmente do exército, da polícia, é maior, né? Você não pode dizer uma coisa, protestar, expor a sua opinião, né? Se a sua opinião for contrária ao que preconiza o governo, você pode ser preso, pode ser perseguido, às vezes até morto e tudo mais. Então, o que acontece? Está nesse contexto, né? Isso pode ser uma injustiça? Pode, né? A injustiça pode ser, por exemplo, a censura, né? A censura, a limitação dos direitos individuais. Um dos direitos individuais, um dos direitos individuais de direitos de ir e vir, né? Nessa época, por exemplo, você tinha muito toque de recolher, né? Em determinadas horas você não poderia andar na rua sem autorização, né? Então, você tem isso. Isso pode ser injustiça? Pode. Qual outro contexto que nós temos histórico também? Durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, né, você teve a Primeira Guerra Mundial, foi um período muito próximo, né, entre 1914 e 1918. Aí, ali duas décadas
depois, você já tem o início a uma outra guerra mundial. E aí levou-se em contestação o quê? Uma das contestações principais é em relação ao sistema capitalista, né? Ou seja, que a guerra, né, que todos esses conflitos capitalistas eram movidos pela ganância, pelo capital, né, pelo poder, né, que é maximizado pelo sistema capitalista. Então, você observa que esse contexto aqui, principalmente, né, é o que vai te ajudar a fazer a sua resposta. E falar que tipo de injustiça? Então, pode ser uma injustiça no campo social, uma injustiça no campo econômico, que uma coisa tem a ver com a outra, né? Econômico, certo? Pode ser injustiça no campo das liberdades. Pelo amor de Deus, não coloque isso aqui como resposta não, hein? Aqui é como rascunhos, não pode colocar em tópicos, né? Esses tópicos aqui você pode organizar no espaçozinho ali da prova e tal, porque não dá para você fazer um rascunho mesmo, né? Não dá tempo. E aí o que acontece? Aí você vai organizar a sua resposta, certo? E aí, deixa eu apagar aqui, né? A sua resposta é muito interessante, eu sempre falo isso para vocês, ela tem que ser em forma de parágrafo, né? Separando, né? Um parágrafo completo, não apenas com um único período, né? Cheio de vírgulas e vírgulas, aquele que você tem que ler e você quase desmaia porque você não consegue respirar, né? Com mais de um período. A que injustiça ou eu lírico se refere, né? Aí você inicia sempre da mesma forma ali, né? Com algum termo introdutório, né? No poema, consolo é da praia ou na praia? Da praia. Consolo da praia, de Drummond, de Carlos Drummond de Andrade, né? De Carlos Drummond de Andrade. Essa introdução aqui ela é interessante, né? Bem como em outras produções presentes na obra A Rosa do Povo. Vocês perceberam que até então eu não estou respondendo, né? Mesmo. Só que olha só, o comando da questão fala, né, com base na leitura do poema acima, que está presente na obra Rosa do Povo. Você já demonstra aqui para o seu corretor, né? Isso aqui é uma forma de argumentação, gente. Você fala para ele, olha, eu sei que essa característica aqui, né, que você está me perguntando, está nesse poema, eu vou te falar, calma aí, mas isso também está presente em outros poemas, porque eu li a obra, eu analisei a obra. Então você já começa argumentando, né, que está presente. E aí sim você começa a responder, né? No poema, bem como em outras produções presentes na obra Rosa do Povo, o poeta denuncia várias injustiças pelas quais ele e as pessoas de sua classe social passavam. Ponto. Acabou a resposta? Não, você não falou ainda, né? Qual que é uma delas que a gente comentou aqui? Nós comentamos, por exemplo, sobre a censura, né? Ó, como estava no contexto de um governo ditatorial de Getúlio Vargas,
Ah, eu vou mencionar Estado Novo? Tá, deixa eu falando, ditadura, Vargas e tal, então é sinônimo, né? Paráfrase. De Getúlio Vargas, né? A censura e o toque de recolher eram algumas das injustiças, que atingiam as pessoas. Certo? A resposta poderia ficar melhor. Eu estou mostrando, estou construindo aqui junto com vocês, como se estivesse ali na hora, né? A minha letra poderia estar melhor, se estivesse no papel, estaria um pouquinho melhor. Mas respeitando essas convenções da escrita, né, da produção do poema. Aqui eu coloquei essa setinha, mas pelo amor de Deus, era só para mostrar o espaço, hein? Tanto é que eu estou apagando aqui. Essas marcas não pode ter. Eu posso até melhorar essa resposta, mas eu gostaria só que você compreendesse aqui comigo, né, como que é a construção, né? Você tem que demonstrar esse conhecimento, mostrar isso para o seu corretor, certo? Muito bem. E a letra B, normalmente nessas questões sobre poesia, sobre análise do poema, há uma análise sobre o conteúdo, que foi a letra A, e outra análise sobre a forma. Sobre a forma, ele pode perguntar sobre questões de métrica, sobre questões também de figuras de linguagem, certo? Bom, nesse caso aqui, é de figura de linguagem. Pertencente à segunda fase do modernismo, a poesia de Drummond apresenta o uso de versos livres e brancos. É uma constatação, é verdade, né? A gente observa ali que não tem rimas assim, né, especificamente. Contudo, o poeta registra o uso de outro recurso sonoro, cite-o e explique. Bom, não é somente rima que é recurso sonoro. Vamos lembrar aí que dentro dos recursos sonoros você vai ter rimas, obviamente, mas você também tem a onomatopeia. Lembra disso? Exemplo de onomatopeia, né? Por exemplo, o trim lá o telefone tocando, né? O ploc-ploc. Imagina lá você com o pé molhado e tal, batendo as ploc, 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 né? E por aí vai. Então, que é a escrita de um som, né? Um som da natureza. Você tem também a paronomásia, certo? Que é aquele caso, né, de palavras que são parecidas, mas com significados diferentes. Elas são quase iguais. E aí parece na poesia que é uma espécie de repetição, e às vezes não é, né? É palavras parecidas, né? Por exemplo, onda, anda, é parecida, não é? Tem um poema lá do Manuel Bandeira, onde anda a onda, onde anda a onda. Onde, por exemplo. Ok, esse aqui é exemplo de paronomásia, né? É rima? Não. É repetição da mesma palavra? Não, porque não é a mesma palavra, mas são parecidas. Isso causa musicalidade? Sim, né? Você tem a assonância, e aí no caso a assonância, que é aquela repetição de sons vocálicos, de sons de vogais, né? Sons vocálicos. Vocês vão lembrar dessa aula aí nossa, né? Por exemplo, aquele exemplo da música do Djavan, né? Linha do Equador, né? A linha do Equador e tal, que eu não vou cantar para você, né? Tem um trecho lá que ele diz assim, ó, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento nu. Luz do sentimento nu. Observa-se aqui uma assonância, né? uma insistência no som vocálico de U. Polo, sul, meu, azul, luz do sentimento nu. Então, U muitas vezes aí destacado. E por último aqui, a aliteração, né? Aqui não vai dar para escrever não, vamos lá, aqui ó, do lado de cá. Aliteração, certo? A aliteração, que é a repetição de sons consonantais, de consoantes, certo? É exatamente a aliteração que a gente percebe aqui com maior destaque na poesia. Bom, esse aqui é o nosso rascunho, a gente não vai fazer essa bagunça na nossa folha de resposta de jeito maneira, né, gente? Vamos lá. Olha só.
Vamos lá, vamos lá. Vem comigo aqui, vem comigo aqui. Ó, apaguei a bagunça, porque eu vou voltar lá na poesia. Vamos ler e vamos encontrar essa literação. Cadê essa literação, professor? Me mostra, né? Me mostra de qual que é. Vamos lá? Olha só. A injustiça, ela está aqui, ó. Tudo somado devias, aqui, ó. Tudo somado devias precipitar-te de vez nas águas. Estás nu na areia? Bom, aqui é uma literação um pouquinho forçada, mas eu vou falar para você que ela existe. Existe a literação com o uso, né, de consoantes que têm sons parecidos, né? Qual consoante que tem um som parecido? O T e o D, né? Tudo tinha dado certo, tudo tinha dado certo. O T e o D é muito parecido, ó. T, D, T, D, T, D. Então, esses pares, eles também formam a literação. T, D, o F, V, ó, faca, vaca, né? Forma também pares de aliteração. O P e o B, né? O P e o B também, né? Pomba, bala, né? Ou seja, esse par aqui, ó, de T e D é a literação. Tem uma outra literação aqui que ela é mais, né, incisiva, mais implícita, que está aqui, ó. Estás nu na areia, no vento, dorme meu filho. Estás nu na... Nossa, até é difícil falar. Estás nu na areia, no vento. Estás nu na areia, no vento. Né? Ou seja, a repetição aqui constante do N vai trazer para a gente musicalidade. E aí você vai citar e explicar. Citar, ou seja, você tem que extrair o verso ali, copiar, né, registrá-lo aqui e depois explicar logo em seguida. Né? Então, você começa a sua resposta dando aquele espaçozinho aqui, né, para iniciar o parágrafo. É possível identificar o uso de aliteração como recurso sonoro no poema Consolo da Praia. Certo? De Drummond. Ah, Carlos Drummond de Andrade? Poxa, aqui, até no enunciado aqui eles colocaram apenas Drummond, né? Então, aqui lógico que a banca tem que aceitar. Carlos de Drummond. Ponto. É possível identificar a literação. Você já começou a falar bem, né? Começou a falar. É possível identificar um exemplo do uso desse recurso, está no verso. Aí vamos lá copiar o verso, né? No verso, estás nu na areia, no vento. Aí nós temos uma reticência aqui e fechamos aqui com aspas, certo? Aspas, ponto. Um exemplo do uso desse recurso está no verso estás nus na areia. Não, né? A gente vai precisar aqui explicar. Né? Em que há a repetição da consoante N em sílabas próximas o que
configura o uso da figura de linguagem. Lembra que pode ser figura de linguagem ou figura sonora. Como a gente já falou recurso sonoro lá em cima, para não ficar repetitivo, né? O uso da figura de linguagem denominada aliteração. Beleza. Se valesse 10 pontos, acho que vale, né? Se valesse 10 pontos, 10 pontos. Né? Não é uma resposta aqui que você demore tanto tempo para produzir, é que eu estou conversando com vocês, né? Na hora você vai mandar o pau aqui, quebrar o pau e pronto, né? E você vai garantir a sua aprovação, ok? Pessoal, é isso então nessa questão. Qualquer dúvida, manda aí para o tio Luiz, ok?